Oi, tudo bom? Bem-vindo ao canal do Gustavo Cobre, espero que você goste. Então dá um like aqui, já curte, compartilha os conteúdos, com certeza você vai se beneficiar dessas informações. Então a ideia hoje é falar com você um pouquinho sobre algo que eu descobri há pouco tempo, que é a história do gêmeo solitário, ou o nome que eu dei é o gêmeo abandonado. Eu sou terapeuta e busco conhecer de várias terapias e faço, além de aplicar as terapias nas pessoas, claro que eu faço terapia e passo por vários tipos de terapias para, claro, me aprimorar, melhorar, me conhecer. E eu percebo já há muito tempo que eu tinha alguns sintomas que eu tinha muita dificuldade, ainda estou trabalhando isso, mas tinha muita dificuldade de superar. Então, algumas coisas que eu vou falar para você aqui tem a ver com o que eu descobri há pouco tempo sobre essa questão do gêmeo abandonado ou gêmeo solitário. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te dizer que muitas pessoas descobrem esse tipo de desafio, de problema, fazendo uma constelação familiar ou uma microfisioterapia, uma sessão de microfisioterapia. Eu gosto muito de falar das terapias aqui, de várias terapias, porque eu acredito muito que todas as terapias são complementares, que todas as terapias podem ajudar a gente a melhorar. E independentemente se a gente está fazendo uma terapia convencional, uma psicologia ou não, uma psicanálise ou não. Eu sempre acredito que essas terapias complementares elas ajudam muito a acelerar o processo das pessoas, como ajudou no meu processo. Gustavo, você faz terapia? Faço terapia convencional, tenho minha terapeuta, mas também faço as terapias complementares. E elas aceleram demais o meu processo. Então, as duas coisas são muito boas, né? As pessoas acreditam que essas coisas são separadas. Inclusive, antes de falar sobre o tema, eu gostaria de dividir com você uma coisa que foi super interessante. Uma pessoa me procurou uma vez querendo fazer terapia, a terapia complementar, essas terapias que aceleram os processos, por um medo, uma coisa específica. E eu combinei com ela e ela sumiu. E aí não aparecia, não aparecia. E eu, caramba, será que aconteceu, né? Mandei mensagem, ela não respondeu, ela demorou para responder e tal. Aí de repente do nada ela me liga e fala assim, ó, eu queria muito fazer a sessão com você, mas eu fui falar com a minha terapeuta e ela falou que se eu fosse fazer a sessão com você, eu teria que escolher entre ficar com ela e entre ficar com você e continuar o trabalho de terapia. E como ela já me ajudou muito até aqui, eu vou escolher ficar com ela e eu não vou fazer a terapia com você. E eu falei, eu achei aquilo tão. Eu fiquei bem impactado, né? Porque tudo bem, claro, tem o lado do terapeuta. Se eu fosse um terapeuta convencional, também eu ficaria chateado e diria a mesma coisa. Mas eu não acredito que essas coisas competem. Eu tenho certeza que elas se ajudam e que elas são complementares. E eu achei uma pena ela perder essa oportunidade de vencer um medo, um trauma de forma mais rápida. Inclusive, o criador de uma das técnicas que eu uso, que é a terapia de traumas, é psicólogo. Então, eu não consigo entender essas pessoas que, enfim, que separam as coisas e que dizem que uma coisa vai atrapalhar completamente a outra. Eu gostaria de pelo menos investigar o quanto que essa ferramenta. Eu, por exemplo, se eu estou tentando ajudar alguém e eu vejo que essa pessoa não está conseguindo realizar o que ela gostaria, eu vejo a possibilidade de indicá-la para um outro terapeuta com uma outra abordagem para acelerar o processo dela. Eu não acho que ela vai deixar de fazer terapia comigo, que eu vou perdê-la por causa disso. Mas tudo bem, voltando ao nosso assunto aqui. Isso foi bem curioso que aconteceu e deve acontecer direto, tá? Então, em todos os meus vídeos eu vou falar, elas são complementares e eu vejo que todas essas terapias, hipnose, constelação, teta healing, barras, microfisioterapia, todas essas que a gente está falando aqui, terapia de traumas, elas são muito boas e elas complementam muito qualquer trabalho de autoconhecimento. Acho que é isso que eu queria deixar claro. Beleza, voltando aqui então. Aí eu sempre fiz essas terapias, sempre busquei, né? Então sempre fiz para mim. E eu sentia algo que, sabe quando você percebe que está faltando alguma coisa? Eu tenho sempre muita dificuldade de decidir qual caminho tomar. Eu sempre me sentia muito inseguro. E tem uma coisa curiosa, que quando eu fui pesquisar e eu vi alguns vídeos na internet sobre esse tema, tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é que a pessoa dizia assim, olha, normalmente uma pessoa, né, que passou por esse problema de estar na barriga da mãe e muito pequeno ser separado do irmão,
ele tem algumas características específicas emocionais que me chamaram bem a atenção. E aí, dentro da barriga da mãe, o que acontece muitas vezes é que a gente vai... Eu, por exemplo, fui falar com a minha mãe. Falei, então deixa eu ir lá falar com a minha mãe para ver se ela sabe, se ela lembra alguma coisa, se ela teve um sangramento, alguma coisa assim e tal. E aí ela não teve sangramento nenhum. Mas ela, com 6 meses, ela teve uma alergia muito forte, que ela falou que ela não podia nem ficar de roupa, era terrível, ela teve vários problemas. Enfim, mas para te dizer que muitas das vezes nesses eventos, né, dessa questão do útero, né, da vida intrauterina, desse momento que a gente está vivendo lá na barriga da mãe, pelo que eu pesquisei, muitas vezes esse gêmeo que estava junto com a gente, ele é absorvido pela placenta. Ele é absorvido lá dentro e a gente nem sabe, não tem vestígio nenhum visual, material. Mas essas informações de que existia um outro bebê, elas ficam gravadas profundamente na placenta e na barriga e no útero da mãe e principalmente no feto. Então, o feto ele nasce com uma característica de uma extrema ansiedade, de um impacto muito grande de algo terrível que aconteceu. É um dos traumas mais fortes, mais poderosos que podem acontecer para um ser humano, principalmente na barriga da mãe, que é o começo de tudo, e eles estão observando, né, que é a psicologia perinatal, que estuda como impacta esses meses vividos na barriga da mãe no nosso mundo externo, no nosso dia a dia, e impacta muito. Então as dinâmicas, as coisas que acontecem lá, elas tendem a ser repetidas, porque a gente está num momento da mente completamente permeável, e as informações entram e gravam profundamente na nossa mente de feto, e ficam ali. E a gente reproduz sem perceber, tá? Então, o primeiro ponto, muitas vezes a mãe não sabe que perdeu um bebê, às vezes ela sabe. Então, o bebê que sobrevive, né, ou que foi abandonado pelo irmão gêmeo, imagina isso, né, uma criança, como a gente é tão próximo de um irmão, e às vezes de um irmão gêmeo é muito mais, a ligação é muito mais forte. Então, tem aquela questão da ansiedade muito grande que o bebê, que a gente pode trazer já de muito bebê, essa sensação de tá faltando alguma coisa, que desespero, vai acontecer alguma coisa ruim, meu Deus do céu, né, que terrível. E a outra é quando o bebê fica congelado. Então existem estudos de que o bebê paralisa e fica quase sem se mover dentro da barriga da mãe. Esse é um sintoma de trauma. Então o bebê fica congelado e ele nasce assim meio parado, não se mexe muito. E as pessoas não sabem que pode ter sido por conta desse trauma dentro da barriga da mãe, que é um trauma muito forte, muito poderoso e que afeta tantas pessoas. Então, hoje no estudo tem um livro bem legal que se chama O Gêmeo Solitário. Agora, lembrei. O Gêmeo Solitário. É um livro bem legal de um autor, ele é alemão, que mora na Espanha, e junto com a esposa dele fazem vários seminários sobre esse tema. E ele também é gêmeo solitário. Então, hoje em dia as pessoas estão se aprofundando muito nesse tema, estão indo atrás, estão indo buscar entender se elas são ou não, e pelos estudos deles, 20%, até 20% da população é gêmeo solitário. Então olha que número grande, muitas pessoas não fazem nem ideia que estão passando por problemas difíceis emocionais e psicológicos, repetições, por exemplo, triângulos amorosos, a pessoa se envolve sempre numa relação que tem um terceiro e às vezes a gente acha que o problema é a mãe, né? Puxa, a minha conexão com a minha mãe, o problema foi com a minha mãe, e no fundo não foi com a mãe. Eu estava ouvindo uma moça contar a história dela, que ela sempre achou que o problema era com a mãe, e quando ela foi se aprofundar na questão da terapia e descobrir essa questão dos gêmeos solitários ou abandonados, ela viu que o problema era com o irmão. Olha que coisa louca, né? Então, a gente acaba se envolvendo em relações que são triângulos, e as pessoas falam, por que você está fazendo isso? Por que você está deixando alguém ficar próximo de vocês, um amigo, alguém muito próximo do casal e tal? Então é uma coisa inconsciente. A gente não consegue controlar racionalmente, né? A gente quer repetir o que aconteceu lá dentro da barriga da mãe. Então, dentro da barriga da mãe, se eu sou um homem e eu tinha um irmão gêmeo, eu vou querer reproduzir isso na vida real. Então, eu tive muitas namoradas que de repente no meio do namoro queriam voltar com o ex-namorado e meio que rolava aquela bagunça, né? De sempre ter alguém perto, próximo, um triângulo.
E isso se repete na vida adulta. Então as pessoas não conseguem entender. Um dos motivos, não estou dizendo que é o único, mas um dos motivos é você ter sido gêmeo abandonado, tá? Então você tinha um irmão e você quer de qualquer jeito ter esse irmão de volta. Você quer de qualquer jeito trazer esse irmão de volta para você. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que essas crianças, elas têm a tendência de eleger algo que fique perto delas, que traga essa sensação do irmão. Então pode ser uma fraldinha, pode ser um bicho de pelúcia. E eu lembro muito claramente que minha mãe sempre dizia que eu tinha uma fraldinha preferida, predileta. Eu ficava com essa fraldinha o tempo todo de bebê, junto até os 3, 4 anos. E depois um ursinho de pelúcia, que eu queria que dormisse comigo esse ursinho de pelúcia e tudo mais. Então, olha que coisa profunda, né? Então, um trauma tão, no momento tão do começo da vida, impactando várias coisas na nossa vida adulta. E uma sensação, o gêmeo abandonado, o gêmeo solitário, ele tem uma sensação de abandono muito profunda. Eu vivi minha vida inteira uma sensação de abandono e um medo incrível de ficar sozinho, um medo incrível de ser rejeitado, um medo inexplicável. E eu não conseguia entender. Eu falava, gente, não é possível, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu para eu me sentir desse jeito e ser tão difícil para mim. E aí, quando eu comecei faz pouco tempo que eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia, e aí nessa sessão, ele me pedia para bater palma, ele me pedia para fazer assim, ele me pedia para fazer algumas coisas. Eu não estava entendendo aquilo, né? E ele falou: "Você é canhoto? Você é destro? Você é ambidestro?" Porque eu sou destro, mas eu bato com a mão esquerda na mão direita a palma, por exemplo. E eu faço muitas coisas com a perna esquerda, a perna direita, o braço esquerdo, o braço direito. Então eu sou ambidestro. Então, uma das características fortes também desses gêmeos abandonados ou solitários é a ambidestria. É a capacidade de usar o lado esquerdo e o lado direito. Olha que louco. É como se eu estivesse tentando me adaptar para complementar esse gêmeo que está faltando. E os canhotos também, mas mais os ambidestros. Eu não sabia de nada disso. Então ele pedia para eu fazer esse movimento, pedia para fazer outras coisas. E aí fazendo a microfisioterapia, ele ia me falando algumas informações. E uma delas, ele falou assim: "Poxa, mas você está dizendo que você é o segundo filho, porque minha mãe teve um aborto antes de mim. Você é o segundo filho." "Não, aqui tem uma informação que você é o terceiro filho." Eu falei: "Caramba, terceiro filho? Como assim, né?" Minha mãe não me falou que teve nenhuma outra gravidez, nem nada disso. Então, olha que interessante. Através da microfisioterapia, ele acessou essa informação que estava lá guardada e pode ser acessada por constelação familiar também, Theta Healing e outras terapias bem legais, mas no meu caso aconteceu através da microfisioterapia. E aí aquela informação foi vindo aos poucos e o entendimento de como aquilo impactava na minha vida e impacta na minha vida foi vindo. Então eu consegui perceber muitas dinâmicas da minha vida, por que elas aconteciam desse jeito que eu não conseguia entender. Então, como eu estava dizendo, são algumas características bem fortes dessa questão da gente perder um gêmeo que estava grudado na gente. Tem uma tristeza muito profunda que a gente não sabe de onde vem, a gente sente aquela tristeza muito profunda. Uma outra coisa muito interessante é como a gente lida com a morte. Então, eu, por exemplo, eu sempre achei muito estranha a forma como eu lido com a morte. Para mim, eu tenho uma sensação muito fria da morte. Eu não consigo expressar meus sentimentos, eu não gosto de me aproximar dos enterros, eu não gosto de ir no cemitério, mas eu não sinto nada. É como se eu estivesse completamente dissociado do acontecimento. Então existe essa possibilidade, sim, da gente ser totalmente desassociado e não sentir nada, e tem aquela pessoa que tem o pavor da morte, tem o pavor de entrar em contato com essa questão da morte. Então tudo isso tem a ver com pessoas que passaram por esse trauma tão profundo, tão forte na barriga da mãe, que é a questão do gêmeo solitário ou gêmeo abandonado. Eu não sabia que eu tinha isso, eu faço terapia há muito tempo, eu já fiz um monte de diferentes tipos todas que você possa imaginar. E eu sempre senti que tinha alguma coisa na barriga da minha mãe, eu sempre senti que tinha algo ali, mas eu não sabia o que era. E a minha mãe não sabe também, porque eu perguntei para ela, ela falou que ela não teve sangramento nenhum, ela não sabe de nada. Então, muitas vezes a gente não tem essa informação fácil e ela precisa ser buscada, ela precisa ser procurada através de outras terapias para ajudar a gente a encontrar essa dor tão profunda que é ser um gêmeo abandonado. Agora imagina isso, como isso impacta tão profundamente. Você deve estar pensando, mas como que uma questão dessa impacta?
Bom, o bebê grava tudo e a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então imagina, a gente viver com essa expectativa de que vai perder alguém muito próximo que a gente gosta muito. No meu caso, eu sempre tive muita dificuldade de me vincular com as pessoas no trabalho. Então eu começava a trabalhar, parava, eu nunca achava uma coisa que eu gostava. É, quando eu começava a namorar ou sair com alguém, eu tinha muita dificuldade de me conectar, de permanecer na relação. Eu preferia abandonar do que ser abandonado. Então tem muitas características muito fortes e muito interessantes da gente saber, conhecer para poder se curar dessa questão, desse trauma tão profundo e tão forte. Dizem algumas pessoas que esse trauma é um dos traumas mais poderosos que pode acontecer com o ser humano. Estava vendo umas pessoas relatando sobre a questão de quando elas entraram em contato com essa informação, como foi forte para elas. Para mim foi muito forte também, mas eu ainda estou processando isso, porque eu fiz uma primeira sessão de microfisioterapia. E depois estou buscando fazer constelação e outros trabalhos para ir devagarzinho trabalhando esse trauma tão profundo. E quando eu fiz o curso de traumas, de terapia de traumas, experiência somática, minha professora me disse, cara, você tem todos os traumas possíveis e imaginários, mas eu nunca imaginei que eu tinha esse também. Eu não, quer dizer, a gente não traz essa informação, não é tão simples de acessar, né? Porque você é um feto, você não tem nem preparado ainda a sua personalidade, sua memória de longo prazo. Quer dizer, de longo prazo você tem, mas você não consegue trazer essa informação, né? Mesmo porque é uma dor tão profunda que a gente acaba escondendo ela de algumas formas. O meu gatinho acabou de chegar aqui, está querendo participar, né, da nossa conversa sobre gêmeo, né, Leona? É engraçado que a Leona ela é grudada, ela é tipo, é um labrador, quer ficar perto junto. A outra coisa que eu percebi é que a gente tem essa, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão de dificuldade de se vincular, quando a gente vincula, a gente não quer se separar. É como se fosse uma codependência, cria uma codependência muito forte. E uma outra coisa é que a gente quer salvar. Eu não sei se você percebe isso, mas eu me tornei terapeuta, olha que coisa, né? Então eu sempre quero salvar as pessoas, eu sempre quero salvar as pessoas que estão mal, eu sempre quero ficar do lado das pessoas que estão passando por algum apuro. Eu não me permito cuidar de mim, eu coloco os outros em primeiro lugar. Eu não consigo olhar que eu estou precisando de algo. Quando alguém está passando algum apuro, eu quero salvar aquela pessoa. Então talvez, né, é uma coisa que é para se estudar também, essa questão de se colocar no lugar de salvador, que tem muito a ver. Imagina você lá com o seu gêmeo e ele morre e você se sente culpado porque você não conseguiu salvar seu irmão. Você se sente culpado porque você está vivo e ele não. Então são muitas emoções profundas e no meu caso eu hoje desencadeou em várias coisas de doenças físicas, inclusive, além de intolerâncias que eu tenho de lactose, glúten, muitas coisas na parte do intestino que tem a ver com a questão do cordão umbilical, né, de dividir aquele cordão umbilical e tudo mais. É muito profundo. Então, eu convido você se você acha, se você se identificou, se o quebra-cabeça está se está montando na sua mente, né, das informações que eu te dei aqui, são várias informações sobre essa questão desse trauma tão profundo da barriga da mãe. É legal você pesquisar, é legal você estudar, é legal você ir atrás. Se você quiser ler o livro também, acho que é uma boa ideia você ler o livro do nosso amigo lá, o Peter, que passou pelo mesmo desafio e escreveu O Gêmeo Solitário. E como isso impacta profundamente. O mais legal de tudo isso é você saber por quê. Porque muitas das vezes a gente não tem consciência, não dá para acessar isso racionalmente. Então muita gente fala assim, mas por que você sente isso? Mas porque você não tem motivo para sentir isso. Você não tem motivo para se sentir abandonado, você não tem motivo para se sentir rejeitado, você não tem motivo para se sentir tristeza, você não tem motivo para se sentir medo da morte, você não tem motivo para se sentir medo da escassez, você não tem motivo. Bom, a gente não tem motivo aparente, fácil de encontrar, mas está lá, no útero da mãe. Um dos motivos é o trauma, esse trauma poderoso de você perder um irmão que está lá junto com você naquele momento. Então, se você se identificou, é legal você buscar essas terapias. Se você tem dúvida, você pode fazer uma microfisioterapia com alguém que você confia para descobrir. Você pode fazer uma sessão de constelação com pessoas. Agora tem pessoas especializadas em constelação para gêmeos solitários. Então existe até um curso de constelação específico sobre isso.
que faz esse trabalho maravilhoso desse contato de novo com o útero, dessa reconexão com a mãe, com o irmão, com tudo que aconteceu ali dentro. No meu caso, eu também projetei algumas coisas na vida atual. Então, no começo da minha vida, eu era muito grudado com a minha irmã. Então, a gente acaba fazendo isso. A gente não tem mais o gêmeo, a gente acaba se vinculando muito próximo com o nosso irmão que está vivo, irmão mais novo ou mais velho que está vivo. Isso pode acontecer também. E a gente não entende por quê. Nossa, por que tanto essa ligação, por que essa necessidade? E tem tudo a ver com esse trauma profundo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você conhece alguém que pode ter essa mesma síndrome do feto, do bebê abandonado, manda esse vídeo para essa pessoa. E se você ainda não fez, se ainda não foi procurar, vá procurar. É muito legal, porque você vai ter, assim, vai cair ficha para você aí, você vai ter vários insights sobre como você está se comportando hoje e por que você se comporta desse jeito relacionado com esse trauma. Para mim está sendo um grande aprendizado e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque eu estou nesse processo e eu acho que pode ter muita gente que pode se beneficiar disso. E pode se curar, e pode se sentir melhor, e pode se perdoar, e pode viver uma vida mais tranquila, menos ansiosa, né? Menos traumatizada com esse evento tão profundo aí da barriga da mãe. Então, grande abraço, aproveite, divida com quem você acha que vai fazer sentido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!